Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 25 de janeiro, terça-feira, a igreja nos convida a celebrar no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, a festa da conversão de São Paulo apóstolo. Que a vida deste grande homem, apóstolo dos gentios, possa tocar a nossa vida, possa nos encaminhar ao encontro de Jesus, como diz assim na antífona de hoje: sei em quem acreditei e estou certo de que o justo juiz conservará a minha fé até o dia de sua vinda. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, na presença do Senhor, queremos acolher o seu Evangelho. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a compartilhar, sobretudo, o Evangelho de hoje a alguém que precisa então acolher a palavra de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. O relato diz assim a cada um de nós: Paulo nasceu em Tarso, na Turquia, por volta do ano 10. De perseguidor de cristãos, tornou-se incansável comunicador do Evangelho. Percorreu o mundo, conquistando povos para Cristo. Escreveu algumas cartas com vistas a revigorar a fé das comunidades por ele fundadas. Sua intensa vida apostólica foi coroada com o martírio em Roma, em torno do ano 67. A seu exemplo, sejamos audazes anunciadores da boa nova de Cristo com todos os meios de comunicação. Então, que São Paulo apóstolo, no dia em que comemoramos a sua conversão, nos ajude também a assumir assim o Santo Evangelho. Amados irmãos e irmãs, no Santo Evangelho de hoje nós percebemos então nosso Senhor Jesus Cristo que se dirige aos 11 discípulos. Então a palavra nos diz os 11 porque aqui já se encontramos após então o momento da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e Judas já não fazia mais parte do grupo dos eleitos, dos 12. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus primeiro diz aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Depois ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E logo em seguida ele diz que os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em seu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, esta é a ação do próprio Cristo na vida daqueles que o creem, daqueles que estão
vivendo a graça de amá-lo e servi-lo de todo o coração. É interessante percebermos que no dia de hoje, no dia da conversão de São Paulo, apóstolo, a igreja nos confia, amados irmãos e irmãs, este relato do Santo Evangelho. É importante lembrarmos, Paulo não pertenceu ao grupo dos 12, mas a liturgia hoje aplica-lhe também as palavras de Jesus aos 11, no momento em que ele ia subir ao céu. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Então São Paulo também encarna essas palavras em sua vida. Ele procura vivenciar e proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Paulo, depois de sua experiência de fé e de comunidade, torna-se assim, amados irmãos e irmãs, um verdadeiro apóstolo de Jesus. Desde sempre, a Igreja entendeu que o mandato missionário do ressuscitado se dirige também a ele. Paulo, assim, se submete à ordem de Jesus e procura corresponder ao chamado. É o próprio apóstolo que vai dizer que ele adentra ao grupo dos apóstolos como um abortivo, né? De perseguidor passa a ser perseguido. Deus, assim, amados irmãos e irmãs, quer salvar a humanidade com a colaboração da própria humanidade, do próprio ser humano. Jesus precisa de missionários e testemunhas do seu amor. A salvação, assim, é fruto da pregação e realiza-se pelo ato de fé de quem a escuta. Quem acredita e for batizado será salvo. Então, temos que viver esta realidade. E é importante lembrarmos, a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação. Deus que nos criou sem a nossa participação, dirá Santo Agostinho, não nos salvará sem a nossa colaboração. Ele quer que possamos participar dessa história. Ele nos faz não só meros espectadores, mas protagonistas também deste caminho de salvação. Quem, diz então a palavra, quem é capaz de acreditar e for batizado, quem é capaz de anunciar a palavra de Deus como missionário, como testemunho, esse também encontra a salvação. Os sinais e prodígios que acompanharão a pregação dos apóstolos manifestam a presença consoladora deste Deus vivo e verdadeiro, que não abandonou-nos na história, mas pelo contrário, nos amou e encontra-se no meio de nós. Encontra-se no meio de nós. Olhando para a vida de São Paulo, apóstolo, amados irmãos e irmãs, percebemos e reconhecemos verdadeiramente o poder de Deus. Paulo, que era inimigo, ele era aquele que perseguia veemente o cristianismo. Ele passa a ser convocado a ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também somos nós, na nossa vivência, na acolhida da palavra, na nossa busca e vivência de ser comunidade, nós vamos nos tornando amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando então para Paulo, que anteriormente se chamava Saulo, antes de sua conversão, ele, estando a caminho de Damasco, acolhe a fé e torna-se assim apóstolo, um grande entusiasta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em São Paulo há um entusiasmo profundo e grande. Ele é capaz de anunciar com a própria vida a graça do Santo Evangelho. O seu itinerário de fé também se torna para nós sinal do amor e da graça de Deus. Nós temos então, amados irmãos e irmãs, na igreja, estas duas grandes colunas, São Pedro e São Paulo. O príncipe dos apóstolos, poderíamos assim dizer, e o apóstolo dos gentios, que nos dão a graça de cada vez mais nos encontrarmos e nos unirmos ao Senhor Jesus Cristo. Nessa experiência de conversão, por diversas vezes, nós temos aquela impressão, ou já ouvimos falar, que a caminho de Damasco
São Paulo ou Saulo cai do cavalo e escuta em meio de um grande clarão uma voz que o convoca e o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo naquele momento diz: quem és tu, Senhor? Ele então responde a Saulo: eu sou Jesus em Nazaré, aquele a quem persegues. E a partir daquele momento então Jesus o convoca a ser seu apóstolo e Paulo abraça a fé. Assim também somos nós. Por que procuramos ir todas as semanas na missa, acolher a palavra de Deus? Porque todos os dias nos deparamos num lugar ou outro com a palavra de Deus, o Evangelho, a homilia, enfim, para que possamos ir nos convertendo, para que possamos ir nos transformando, para que possamos ir vivendo então esta transformação. O que é conversão senão mudança de direção? Paulo muda a sua rota. Ele se volta a Cristo e procura caminhar ao seu encontro. Portanto, a fé nos leva a crer. E acreditar implica, antes de mais nada, um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem na história, que veio ao nosso encontro para nos salvar. Portanto, o cristão não acredita somente em uma doutrina, mas acredita em Cristo, acredita em uma pessoa humana e divina, Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Assim como Jesus chamou Paulo no caminho a Tarso, no caminho então que estava fazendo Paulo, no caminho de Damasco, Jesus continua a nos chamar com um doce e suave convite. Peçamos ao Senhor a graça de que os nossos ouvidos possam se fechar aos tantos ruídos que o mundo nos oferece para acolher a palavra de Deus. Te convido então neste momento a acolhermos esta oração. Apóstolo São Paulo, na tua juventude deixastes levar por um zelo ardente, mas errado em favor da unidade do povo de Deus. Por isso, perseguistes duramente os cristãos. Deus converteu-te e introduziu-te na igreja, corpo de Cristo, onde deve integrar-se quem quiser viver na verdadeira fé. Mas a tua adesão a Cristo e a tua integração na igreja não te fizeram esquecer o teu povo, pelo qual sentias uma dor profunda e permanente. Que a minha alegria de estar em Cristo não me faça esquecer a situação do antigo povo de Deus, nem a dos cristãos divididos, que tardam em chegar à unidade que Deus quer. Unidade também que almejamos, Senhor, para as nossas famílias, para aqueles que o Senhor nos confiastes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.